Você já se perguntou por que tantos planos de ano novo fracassam antes mesmo do carnaval? A maioria começa o ano com promessas feitas no impulso. Perder peso, ganhar dinheiro, mudar de vida. Mas o que poucos percebem é que nenhuma mudança externa se sustenta sem uma transformação interna. É como tentar construir um castelo em areia movediça. Sem alicerce, tudo desmorona. Janeiro não é só o primeiro mês. É um portal. Um terreno fértil onde cada decisão, cada hábito e cada pensamento plantado tem o poder de florescer pelos próximos 12 meses. E o estoicismo nos oferece ferramentas para cultivar exatamente isso: raízes profundas, mente firme e espírito sereno. Neste vídeo, você não vai encontrar promessas mágicas nem atalhos fáceis. Vai encontrar práticas. Práticas estoicas que atravessaram séculos e continuam silenciosamente salvando vidas. 10 âncoras para te manter no centro da sua própria tempestade. 10 convites à disciplina, à introspecção, à coragem. Talvez você não consiga controlar o que este ano vai te trazer, as crises, as perdas, os imprevistos, mas você pode controlar como vai se posicionar diante de tudo isso. E é aí que mora o seu poder. Antes de começarmos, escreva nos comentários: neste janeiro eu escolho plantar raízes, não correr atrás de folhas. Grave isso. Escrevê-la é um ato de compromisso. Repeti-la é uma escolha diária. E viver por ela pode mudar tudo. Vamos começar a construção do melhor ano da sua vida, de dentro para fora. Número 1. A prática do silêncio interior. Vivemos como se estivéssemos sempre fugindo de alguma coisa. Fugindo do desconforto, da solidão, da lentidão, do vazio. E nessa fuga silenciosa, disfarçada de produtividade, entretenimento e velocidade, há uma agitação que nunca cessa. Desde que acordamos até o último segundo antes de dormir, estamos cercados por barulhos. Barulhos externos, sim. Notificações, conversas, obrigações. Mas principalmente internos. O ruído mental que nos empurra para longe do momento presente e nos impede de simplesmente estar. O mundo moderno grita. E nós, acostumados a reagir a tudo, desaprendemos a arte de calar. Essa é a primeira prática que o estoicismo nos convida a cultivar ao iniciar um novo ciclo. O silêncio. Mas não qualquer silêncio. Não o silêncio do isolamento amargo, nem aquele imposto pelo medo ou pela vergonha. Estou falando do silêncio interior, uma decisão consciente de fechar as portas do ruído externo e olhar para dentro, com firmeza e presença. Essa prática, embora simples em aparência, exige de nós uma coragem que poucos ousam cultivar. A coragem de se encarar sem distrações, sem máscaras, sem justificativas. Imagine por um instante que você entra em uma casa antiga, que esteve fechada por muitos anos. É escura, empoeirada, silenciosa. Os móveis estão cobertos por lençóis. As janelas fechadas. O cheiro é de tempo acumulado. Essa casa é a sua mente. E o silêncio é o momento em que você decide abrir essa porta e entrar. No começo, tudo incomoda. Há coisas quebradas, bagunçadas, há lembranças que você queria esquecer. Há medos espalhados em cantos que você evita olhar. Mas se você tiver paciência e permanecer ali, algo começa a acontecer. A poeira assenta, a luz entra pelas frestas. E pouco a pouco, você reconhece objetos que julgava perdidos. Há ali, em meio à desordem, algo seu que o tempo não apagou. O silêncio é o único espelho que não mente. Ele te devolve com nitidez tudo aquilo que você tentou ignorar. Suas ansiedades, suas feridas, suas contradições, mas também sua força, sua sensibilidade, sua essência. Enquanto o mundo te oferece máscaras, o silêncio te oferece identidade. Enquanto o ruído exige reação, o silêncio convida à observação. E observar a si mesmo é o primeiro ato de poder verdadeiro. Porque quem observa, governa. Quem reage, é governado. A mente sem silêncio é como um campo de batalha onde não se distingue o inimigo do aliado. Você se ataca com pensamentos que não são seus. Se castiga com exigências herdadas. Se sabota com medos que nunca foram questionados. Só no silêncio você pode separar o que é verdadeiro do que foi imposto. Só no silêncio você pode entender o que realmente sente, quer, acredita. Porque toda dor não escutada vira ruído. Toda verdade negada vira peso. E todo desejo reprimido vira frustração.
O silêncio não resolve tudo, mas é nele que a resolução começa. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs para si mesmo, em silêncio. Não para ser lido, não para parecer sábio, mas para lembrar quem era e quem precisava ser. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que não se perturba por coisas que não controla. E só o silêncio nos revela quais são essas coisas. Sêneca, em suas cartas, advertia que a alma precisa de tranquilidade, e que essa tranquilidade não está nas montanhas nem no campo, mas em uma mente bem ordenada. E mente nenhuma se ordena sem primeiro se aquietar. Neste janeiro, ao invés de fazer 1000 promessas para mudar o mundo ao seu redor, comece fazendo silêncio dentro de si. Antes de sair da cama, feche os olhos por 1 minuto. Não planeje o dia. Não revise tarefas. Apenas respire e ouça. Ouça o corpo, os pensamentos, o clima interno. Faça isso sem julgar, sem querer mudar nada. Apenas esteja. Ao longo do dia, pratique pausas. 3 minutos entre uma tarefa e outra. Um banho tomado em silêncio. Uma refeição sem celular. Vá retirando aos poucos as camadas de barulho que se acumularam em você. E perceba, no centro do silêncio há uma presença que não se desfaz. Uma clareza que não depende de explicação. Uma força que não precisa de barulho para existir. O silêncio estoico não é vazio. Ele é o útero da lucidez. Ele é o espaço onde nasce a ação justa, a palavra necessária, o gesto firme. Quando você silencia, você escuta o que importa. E o que importa quase nunca grita. O que importa sussurra. E só quem tem ouvidos atentos consegue ouvir. Esse silêncio será, ao longo do ano, sua maior defesa contra o caos. Ele não te isola, te ancora. Ele não te afasta, te alinha. Quando todos estiverem reagindo, você vai refletir. Quando todos estiverem gritando, você vai discernir. Quando o mundo estiver em pânico, você será o ponto de equilíbrio. E quando a vida voltar a te empurrar para fora, quando o barulho se acumular, quando os dias parecerem mais velozes que sua capacidade de senti-los, volte ao seu silêncio. Sente-se. Respire. Feche os olhos. E ouça. Você ainda está aí. Você ainda é inteiro. O mundo pode esperar. Número 2. A prática da presença radical. Há uma ilusão que nos rouba lentamente, dia após dia. A ideia de que nossa vida está no futuro. Crescemos acreditando que a felicidade será alcançada quando? Quando tivermos mais dinheiro, mais tempo, mais reconhecimento. Quando terminarmos um ciclo, quando resolvermos todos os problemas, quando tudo estiver finalmente em ordem. Só que esse quando nunca chega. Porque o futuro, por mais que tentemos agarrá-lo, é um fantasma. Um reflexo projetado pela nossa mente ansiosa. E enquanto tentamos controlar o que está por vir, esquecemos do único lugar onde realmente temos poder. O agora. A presença, no entanto, é quase um ato de rebeldia. Vivemos em um mundo treinado para dispersar. Tudo ao nosso redor foi desenhado para nos tirar do presente. As notificações que interrompem, os algoritmos que nos empurram para o próximo vídeo, as metas que nos deslocam para um ponto adiante no tempo. E o mais cruel é que aprendemos a chamar isso de produtividade. Aprendemos a medir valor pela velocidade, pela quantidade, pela utilidade. Mas o que acontece com o espírito quando ele é forçado a correr o tempo inteiro? O que acontece com a alma quando tudo se torna uma corrida sem linha de chegada? Ela se cansa, ela se esgota, ela se perde. A prática da presença radical é o gesto de parar no meio dessa correria e declarar: eu volto para mim. Não como quem desiste, mas como quem desperta. Estar presente não é apenas desacelerar, é estar inteiro, é trazer a mente, o corpo, os sentidos e a atenção para o mesmo lugar. É dizer: este momento, por mais comum que pareça, é sagrado, porque é só aqui que a vida pulsa. O resto é imaginação. A presença estoica não é uma presença ingênua que ignora o futuro ou se desliga das responsabilidades. Ao contrário, ela é estratégica. É uma ferramenta de clareza. Um escudo contra a ansiedade. Um antídoto contra o desperdício da própria existência. Quando você está presente, você age melhor. Decide com mais sabedoria. Escuta com mais profundidade. Vive com mais verdade. E principalmente sente a vida com mais inteireza. Porque a verdade é que você não sente o que não vive, e não vive o que não presencia. Muitos dizem: a vida passa rápido demais.
Mas o problema não é a velocidade do tempo, é a ausência de presença. O dia não é curto, ele apenas se esvai quando vivido pela metade, quando você faz 1000 coisas pensando em outras 1000, quando escuta alguém esperando sua vez de falar, quando almoça pensando nos e-mails, quando diz eu te amo sem olhar nos olhos. A ausência de presença cria um tipo silencioso de sofrimento, não gritante, mas constante. É o mal-estar de quem está sempre em outro lugar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs. Um imperador cercado de batalhas externas e internas, que encontrava no papel a única maneira de voltar ao momento presente. Ali, sem pompa, sem plateia, ele lembrava a si mesmo do essencial, que nenhum bem futuro vale mais do que a dignidade com que se vive o agora. Esse é o chamado da presença radical. Viver este instante com tal profundidade que ele baste, não como um fim, mas como um centro, um chão firme, um ponto de origem para toda decisão que importa. E talvez você diga, mas o agora dói. Sim, muitas vezes sim. O agora traz incômodos que evitamos há muito tempo. Ele mostra o cansaço que a distração esconde, a frustração que o excesso disfarça, a solidão que os ruídos abafam. Mas também é nele que moram as saídas. Porque só no agora você pode respirar fundo. Só no agora você pode escolher um novo pensamento. Só no agora você pode dar um passo na direção contrária. O agora é o lugar onde o destino muda. Não o destino do mundo, mas o seu. Sêneca dizia que desperdiçamos grande parte da vida não vivendo, mas apenas nos preparando para viver. Essa preparação eterna nos afasta daquilo que já está ao nosso alcance, o instante presente. Pense nos seus últimos dias. Quantas vezes você esteve presente de verdade? Quantas vezes escutou alguém com o coração aberto? Quantas vezes sentiu o cheiro do seu próprio café? Quantas vezes reparou no céu, no seu corpo, na sua respiração? Quantas vezes se permitiu sentir sem julgar? A prática da presença começa aqui, reconhecendo onde você não está. Mas não se trata de romantizar o agora. Presença radical não é estar zen o tempo todo, nem encontrar beleza em tudo. É estar ali mesmo quando o agora é áspero, confuso ou desconfortável. É ter a coragem de não fugir, de respirar fundo e dizer: eu aguento, eu fico, eu enfrento. Porque quem aguenta o agora, transforma o depois. Quem permanece, vence. Neste janeiro, proponha-se a voltar ao agora tantas vezes quantas forem necessárias. Ao escovar os dentes, esteja ali. Ao lavar a louça, sinta a água. Ao ouvir alguém, escute como se não soubesse nada sobre ela. Ao caminhar, caminhe com os pés e com a mente. Se sua atenção escapar, e ela vai escapar, não se culpe. Apenas volte. O segredo não está em nunca se distrair, mas em sempre retornar. E se tudo isso parecer difícil, lembre-se. Você não precisa dominar a presença em um dia. Você só precisa praticá-la em um momento. Porque um momento de presença real pode valer mais do que uma semana vivida no automático. O estoicismo não quer que você seja perfeito. Quer que você seja lúcido. E a lucidez só nasce na presença. Chegará o dia em que você olhará para trás e se perguntará: onde eu estive durante tudo isso? Que neste ano a resposta não seja em outro lugar. Que seja: eu estive aqui com tudo o que sou, inteiro, presente, vivo. Número 3. A prática da firmeza emocional. É fácil parecer calmo quando tudo está sob controle. Difícil é manter essa calma quando o chão cede. Difícil é permanecer centrado quando aquilo que você ama escapa pelas mãos. Quando alguém te fere com palavras que não voltam. Quando seus planos, tão cuidadosamente construídos, desmoronam diante dos seus olhos. É nesses momentos que a filosofia se torna carne ou falha. É nesses momentos que você descobre se aquilo que você diz acreditar realmente habita o seu corpo, ou se era apenas um conceito bonito para dias bons. A terceira prática que o estoicismo nos convida a cultivar, principalmente ao iniciar um novo ano, é a firmeza emocional. Não confunda com frieza. Não confunda com indiferença. Firmeza não é o oposto da sensibilidade, é a sua moldura. Ser firme emocionalmente não significa não sentir, mas sim não afundar no que se sente. É reconhecer a onda e ainda assim, permanecer de pé. É permitir a dor sem se tornar ela. É acolher a raiva, sem agir sob seu comando. É ver o medo chegar e, mesmo assim, seguir andando. As emoções são naturais.
O que você sente não te torna fraco. Não há virtude em negar as lágrimas, nem glória em fingir força. O problema não é sentir. O problema é ser dominado. O problema é entregar o leme da sua vida para a tempestade do momento. Porque emoções vêm e vão. Mas quem você decide ser enquanto elas passam, isso fica. Isso constrói. Isso define. Imagine um rio. Um fluxo constante, incontrolável, caudaloso. Esse é o mundo emocional. Você não pode impedir que ele exista, mas pode aprender a nadar. Pode aprender onde colocar os pés, pode aprender a respirar mesmo dentro da correnteza. O estoicismo é esse aprendizado. Ele não te promete uma vida sem dor, mas te ensina a não ser destruído por ela. Marco Aurélio escrevia: se algo externo te fere, a dor não vem do fato em si, mas da sua avaliação dele. E isso você pode mudar. Há algo de profundamente libertador nisso. A ferida pode vir de fora, mas o que você faz com ela é decisão sua. Você pode escolher não reagir. Pode escolher observar antes de falar. Pode escolher pausar antes de explodir. Essa escolha, pequena, invisível, silenciosa, é um ato de poder. É um músculo que precisa ser treinado. Mas quanto mais você pratica, mais firme se torna. Essa firmeza não aparece do nada. Ela nasce da repetição. Nasce dos momentos em que você poderia gritar, mas respira fundo. Em que você poderia agir por impulso, mas escolhe esperar até a mente clarear. Em que você reconhece o que está sentindo, sem negar, sem reprimir, mas ainda assim decide agir a partir de um lugar mais alto, mais lúcido. E esse lugar mais alto é construído com disciplina, com presença, com silêncio, com escolhas conscientes. A firmeza emocional é o que te permite proteger o que você mais ama. Porque sem ela você destrói o que tentou construir por tanto tempo. Quantas relações são quebradas por palavras ditas no calor da emoção? Quantas oportunidades são sabotadas pela ansiedade disfarçada de pressa? Quantas decisões são tomadas por medo e depois se tornam arrependimentos? A emoção é um fogo. Pode aquecer sua casa ou queimá-la inteira. O que decide isso é a forma como você a conduz. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura de curta duração. E muitas vezes é isso mesmo que acontece. Você se entrega a um estado de insanidade momentânea, e quando ele passa já é tarde. Você já destruiu a ponte, já feriu quem não merecia, já cedeu ao seu pior lado, mas não precisa ser assim. A firmeza emocional não te torna insensível, te torna confiável, te torna alguém que pode estar em paz mesmo quando o mundo está em guerra, te torna alguém que é maior do que os próprios impulsos. Essa prática é especialmente urgente em tempos como o nosso, em que tudo parece feito para provocar reações imediatas. Comentários ácidos, crises políticas, relações líquidas, frustrações constantes. E o que se espera de você é que exploda, que responda, que devolva na mesma moeda. Mas o estoico não responde com a moeda do momento. Ele responde com a moeda da consciência. Ele escolhe em vez de repetir. Ele observa em vez de absorver. Ele age em vez de reagir. Neste janeiro, comece a treinar essa firmeza como quem treina a musculatura mais importante do corpo, o centro. E treinar o centro é escolher não ser puxado para os extremos. É reconhecer que a emoção chegou. Sim, ela está aí. Mas você não vai fazer dela um trono. Você vai sentar com ela, ouvir o que ela tem a dizer, e depois, com calma, decidir o que fazer. Isso é maturidade emocional. Isso é liberdade real. E se você falhar, e vai falhar, comece de novo. Não use sua falha como desculpa para desistir. Use como material de aprendizagem. Cada vez que você recuar de um impulso destrutivo, você estará criando um novo caminho no seu cérebro, um novo reflexo na sua alma. E com o tempo, esse novo caminho se tornará natural. Até que um dia, sem esforço, você perceberá. O que antes te dominava, agora te obedece. O que antes te desequilibrava, agora te fortalece. O que antes te quebrava, agora te molda. A firmeza emocional é uma prática para todos os dias. Não espere a próxima crise para tentar usá-la. Treine quando estiver tudo bem, para que ela esteja forte quando tudo balançar. E lembre-se, quem domina suas emoções não é quem não sente, é quem sente tudo e ainda assim permanece. Número 4. A prática da não resistência ao real. Há algo em nós que luta contra a vida, mesmo sem perceber.
Lutamos contra o tempo. Queremos que ele ande mais rápido quando estamos ansiosos, que pare quando estamos felizes. Lutamos contra os outros. Queremos que mudem, que sejam diferentes, que nos deem aquilo que nunca receberam. Lutamos contra nós mesmos. Rejeitamos nossas emoções. Negamos nossa história. Exigimos que sejamos perfeitos mesmo feridos. E assim, em meio a tanta luta, esquecemos o mais essencial. A vida não é algo que se controla. É algo que se vive. E viver, no mais profundo sentido, começa quando você aceita. A quarta prática estoica é a não resistência ao real. Não se trata de passividade nem de resignação. Trata-se de um posicionamento profundo diante da existência. Um ato interno de soltar a ilusão de controle. De abrir mão da expectativa de que tudo seja como você quer. De parar de empurrar a vida na direção que ela claramente não quer ir. É uma sabedoria silenciosa que diz: sim, eu preferia que fosse diferente, mas é isso que é. E eu vou lidar com isso como alguém inteiro, não como alguém em negação. A mente não treinada rejeita o presente o tempo todo. Ela prefere viver em se tivesse sido diferente, ou quando isso passar. Cria histórias alternativas, mundos paralelos, linhas do tempo imaginárias onde as coisas fazem mais sentido. E assim se distancia do único lugar onde alguma mudança é possível, o agora. A resistência a isso, uma negação contínua do que já é. E o que é, insiste em permanecer. Quanto mais você nega, mais sofre. Quanto mais tenta controlar o que não depende de você, mais se frustra. É como remar contra a corrente de um rio que não muda de direção porque você quer. O estoico, ao invés de lutar contra a água, aprende a navegar com ela. Epicteto ensinava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa é talvez a distinção mais poderosa da filosofia estoica, e a mais esquecida. Porque vivemos presos em uma confusão permanente entre o que é nosso dever e o que está além do nosso alcance. Tentamos mudar os outros, prever o futuro, corrigir o passado. Sofremos por uma mensagem não respondida, por uma atitude que não foi como esperávamos, por um não que ecoa como uma rejeição pessoal. E cada uma dessas dores nasce não do fato em si, mas da resistência ao que ele revela. A não resistência é um exercício de maturidade. Requer mais força aceitar do que negar. Requer mais coragem olhar para o real e dizer: é assim. E eu sigo mesmo assim. Porque aceitar não é se conformar. É deixar de desperdiçar energia com o que não pode ser alterado, para então usar essa mesma energia para transformar o que pode. É parar de empurrar paredes e começar a construir portas. É tirar os olhos do que falta para finalmente enxergar o que já está presente. Quando você pratica a não resistência, você muda sua relação com a dor. Porque parte do sofrimento vem do choque entre expectativa e realidade. Não é o fato de perder algo que dói mais. É o fato de acreditar que isso nunca aconteceria. Não é a crítica do outro que machuca tanto. É o desejo de ser visto de forma diferente. Não é o término que arrasa. É a fantasia de que duraria para sempre. O problema nunca é só o que acontece. É a forma como você resiste àquilo que acontece. E há algo profundo aqui. A realidade não briga com você. Ela simplesmente é. O que briga com você é a sua ideia de como as coisas deveriam ser. Mas a realidade é teimosa. Ela não negocia com fantasias. Ela aparece como é, sem maquiagem, sem filtros. Às vezes é generosa, às vezes é brutal, mas sempre é sincera. E quando você para de resistir a ela, começa a perceber que até na dor mais dura existe uma oportunidade de despertar. Não um despertar místico, mas um real. Um despertar da lucidez, da responsabilidade, da ação eficaz. Essa prática se torna especialmente necessária quando algo foge do nosso controle. Um diagnóstico inesperado, uma perda repentina, uma traição, um fracasso, situações que, se pudéssemos, evitaríamos para sempre, mas que, ao acontecerem, escancaram nossa impotência diante de certas forças da vida. E aí temos duas escolhas: resistir e nos debater até nos afogarmos, ou aceitar e nadar com aquilo, mesmo sem saber onde vamos chegar. A não resistência ao real exige que você confie na vida mesmo quando ela parece injusta. Não porque tudo vai dar certo, mas porque resistir não melhora nada. Pelo contrário, agrava. Quando você solta a briga interna, sua mente clareia.
E com clareza você age melhor. Você percebe saídas que antes estavam escondidas atrás da raiva. Você enxerga possibilidades onde antes só via culpa. Você deixa de ser refém do que sente e passa a ser autor do que faz. Neste janeiro, comece a reparar onde está sua resistência. Onde você insiste em forçar algo que claramente não flui. Onde você reclama repetidamente de uma situação sem agir para mudá-la. Onde você espera que o outro seja diferente, mas segue alimentando a mesma expectativa. Onde você sofre mais por negar o que é do que pelo fato em si. Observe. E onde for possível, solte. Diga para si mesmo: é isso. E está tudo bem não estar tudo bem. Não resistir não é desistir da vida. É se alinhar com ela. É reconhecer que há algo mais inteligente do que o nosso desejo acontecendo o tempo todo. E que, ao parar de lutar com o inevitável, você ganha energia para transformar o possível. A realidade pode ser difícil, mas ela nunca mente. E quando você aprende a encará-la com aceitação, algo muda por dentro. Você se torna mais leve, mais lúcido, mais disponível para o presente. Você deixa de ser alguém que exige da vida para se tornar alguém que responde a ela com dignidade. Número 5. A prática do desapego consciente. Quase tudo o que nos faz sofrer nasce de um apego. Apego à imagem que temos de nós mesmos. Apego ao controle sobre o que vai acontecer. Apego ao que já foi bom, mas não é mais. Apego às pessoas, às expectativas, aos papéis que aprendemos a representar desde cedo. E talvez o mais traiçoeiro de todos, o apego à ideia de que somos indispensáveis, centrais, no comando de tudo. Mas a verdade, ainda que desconfortável, é que nada, absolutamente nada, nos pertence de fato. Tudo o que temos nos foi emprestado. O corpo, os afetos, os momentos, os vínculos, a própria vida. A quinta prática estoica, que talvez seja uma das mais difíceis de aceitar e viver, é o desapego consciente. Não como renúncia forçada, nem como frieza afetiva, mas como compreensão profunda da impermanência. O desapego que liberta não é o que corta laços às pressas. É o que reconhece a beleza de cada coisa enquanto ela está aqui, sem tentar segurá-la além do tempo natural. É o que agradece antes de partir. É o que ama sem possuir. É o que diz: isso foi bom, e não isso devia durar para sempre. Somos ensinados desde cedo a acumular. Acumulamos objetos, memórias, conquistas, relações, ideias sobre quem deveríamos ser. E vamos nos enchendo de tudo isso como quem constrói uma fortaleza contra o medo da perda. Mas o que chamamos de segurança é, muitas vezes, apenas rigidez. E o que chamamos de amor, muitas vezes, é apenas medo de ficar só. O desapego consciente é o oposto da rigidez. É flexibilidade interna. É a capacidade de seguir inteiro mesmo quando a vida muda. E a vida sempre muda. Epicteto dizia: quando você abraçar seu filho, seu irmão ou amigo, diga para si mesmo que está abraçando um mortal. Não como um exercício mórbido, mas como um lembrete de que tudo o que é vivo também é passageiro. É justamente por saber que vai passar que aprendemos a valorizar. O estoico não se nega ao amor, mas aprende a amar com sabedoria. Ama o momento, não a posse. Ama o outro como ele é, não como gostaria que fosse. Ama sabendo que pode perder, e ainda assim escolhe amar. Esse tipo de amor nascido do desapego é mais puro, porque não sufoca, não exige, não aprisiona, não transforma o outro em um espelho das suas carências. Ao contrário, permite que o outro exista como é, e não como extensão da sua vontade. E isso vale também para situações, projetos, sonhos. O desapego consciente é o que te permite mudar de rota sem quebrar por dentro. É o que te dá leveza para recomeçar. É o que te ensina que o valor das coisas não está em durar, mas em ter sentido enquanto duraram. Mas por que nos apegamos tanto? Porque confundimos apego com amor, controle com segurança, permanência com valor. Porque fomos feridos e aprendemos a segurar forte demais. Porque sentimos falta e confundimos essa falta com necessidade. Porque no fundo ainda acreditamos que perder algo é perder uma parte de nós. Só que não é verdade. O que é seu de verdade não pode ser perdido. E o que pode ser perdido nunca foi parte essencial do seu ser. Apenas uma estação por onde você passou. Há um exemplo antigo, repetido por várias tradições, que ilustra bem essa prática.
Um homem tenta segurar a água nas mãos fechadas. E quanto mais aperta, mais a água escapa pelos dedos. Mas quando abre as mãos, descobre que pode sentir a água, conviver com ela, e ainda assim deixá-la ir quando for a hora. Assim é a vida. Quanto mais você tenta possuir, mais perde. Quanto mais aceita o fluxo, mais se alinha com ele. E o que flui com a vida sofre menos, ama mais e vive com mais inteireza. O desapego consciente também se aplica ao nosso ego. Essa construção frágil e barulhenta que insiste em ser reconhecida o tempo todo. Quantas vezes você se prende a uma opinião que já nem acredita mais, apenas para manter uma imagem? Quantas vezes segura um relacionamento que já não faz sentido, apenas porque tem medo de recomeçar? Quantas vezes insiste em um projeto esgotado, porque está apegado à ideia de não ter fracassado? Desapegar é também ter coragem de ser outro, de mudar de ideia, de permitir que algo termine, não porque falhou, mas porque cumpriu seu ciclo. Neste janeiro, olhe para sua vida com honestidade e pergunte: o que estou tentando segurar à força? O que já está indo embora, mas eu insisto em manter? Que papéis eu estou representando por costume, não por verdade? E tenha coragem de soltar. Não tudo de uma vez, mas um gesto de cada vez. Uma expectativa, uma cobrança, um apego antigo. Solte com gentileza, solte com gratidão, solte como quem entende que a perda não é um castigo, é parte do ritmo natural de tudo o que vive. E quando a vida te convidar a deixar algo ir, lembre-se, não é o fim do que importa, é só mais uma dobra no caminho. A essência do que é verdadeiro não se perde. O amor que foi amor permanece como semente. O vínculo que foi real se transforma em memória viva, e aquilo que parecia insubstituível, aos poucos se dissolve, e no lugar nasce espaço. E o espaço, embora assustador no início, é o berço de tudo o que ainda pode florescer. Desapegar não é se tornar leve porque não tem nada, é se tornar leve mesmo tendo muito, porque nada disso te possui. Número 6. A prática da ação essencial. Vivemos cercados de movimento, mas carentes de direção. Corremos, resolvemos, respondemos, acumulamos tarefas e compromissos, e ao final do dia, muitas vezes, somos tomados por uma estranha sensação de vazio, como se tivéssemos feito tudo exceto o que realmente importava. A ação em si não é virtude, é só movimento, e o mundo está cheio de movimento estéril, barulhento, ansioso. O que o estoicismo nos convida a cultivar é outro tipo de movimento, aquele que parte da clareza, da presença, da intenção mais profunda, a ação essencial. A ação essencial não é medida pelo tamanho do gesto, nem pela visibilidade da conquista. Ela não se interessa em impressionar. O que a define é a sua conexão com aquilo que é verdadeiramente necessário. É a ação que nasce não da pressa, mas da lucidez. Não da obrigação, mas do sentido. É o tipo de gesto que, mesmo pequeno, tem o poder de mudar a qualidade do seu dia e, aos poucos, a direção da sua vida. Marco Aurélio escrevia: pergunte-se a cada manhã, o que é necessário fazer hoje? Essa pergunta parece simples, mas é profundamente transformadora. Porque ela não pergunta o que o mundo espera de você, nem o que está na moda, nem o que vai agradar a todos. Ela pergunta o que precisa ser feito, o que é seu dever mais íntimo, o que é inadiável para a alma. E quando você começa a se guiar por essa pergunta, algo muda. A confusão mental começa a dar lugar à clareza. As decisões se tornam mais leves, as tarefas mais vivas, e o tempo deixa de ser um tirano para se tornar um aliado. Mas o que é então essa ação essencial? É tudo aquilo que te alinha, tudo aquilo que ao fazer você sente que está no lugar certo, no tempo certo, sendo quem você realmente é. Às vezes é um sim dito com firmeza. Às vezes é um não dito com amor. Às vezes é uma conversa difícil que você adiou por meses. Às vezes é o silêncio que você oferece quando todos esperam uma resposta imediata. Às vezes é levantar da cama e cumprir um compromisso mesmo sem motivação. Outras vezes é cancelar tudo e cuidar de si. A ação essencial é viva, mutável, mas sempre orientada por um eixo interno que não mente. No mundo da performance, somos ensinados a fazer por fazer. A acreditar que valor está na quantidade, que mais é sempre melhor. E assim nos perdemos em tarefas que nos esgotam, em entregas que não nos pertencem, em projetos que enchem a agenda e esvaziam a alma.
O estoico, ao contrário, treina o olhar para distinguir o que é ruído do que é música. Ele sabe que nem toda urgência é real. Nem todo convite é um chamado. Nem toda demanda merece sua energia. A ação essencial exige foco. E foco não é apenas prestar atenção. É também aprender a ignorar. Ignorar o supérfluo, o que dispersa, o que brilha, mas não nutre. E ignorar aqui não é desprezar. É reconhecer o que não te serve mais. É olhar para o excesso de estímulos, de ideias, de caminhos, e ter a firmeza de dizer: eu não preciso de tudo isso. A maturidade estoica é essa. Não a de fazer tudo, mas a de escolher bem o pouco que vale a pena ser feito. Para viver essa prática é preciso desacelerar. Parar por instantes e perguntar a si mesmo com honestidade: essa ação vem de onde? Do medo? Da carência? Da comparação? Ou do que realmente importa para mim agora? Essa pergunta é um filtro. E quanto mais você a repete, mais sensível se torna a diferença entre ação e agitação, entre urgência e importância, entre movimento e propósito. E não pense que a ação essencial é sempre grandiosa. Muitas vezes ela é humilde. É o e-mail que você envia com gentileza, mesmo irritado. É o tempo que você dedica a ouvir alguém sem pressa. É o cuidado com o corpo, o sono bem dormido, o livro relido com calma. São gestos quase invisíveis que realinham a bússola interior. Porque essencial não é aquilo que impressiona, é aquilo que sustenta. O mais difícil é que para fazer o que importa será necessário abrir mão de muitas coisas. Vai doer dizer não. Vai dar medo desapontar. Vai ser estranho priorizar o que ninguém está olhando. Mas é nesse desconforto que você se liberta. Porque viver tentando agradar é viver ausente de si. E viver fazendo o que os outros esperam é viver metade da vida. Sempre com a sensação de estar devendo algo. A ação essencial também te protege da culpa. Porque a culpa muitas vezes nasce da confusão. Quando você vive dizendo sim ao que não acredita, dizendo não ao que ama, aceitando o que fere só para não confrontar, é natural que o corpo proteste, que a alma grite, que a mente comece a se punir. Mas quando você age com integridade, mesmo que erre, a culpa não se instala, porque você sabe que agiu a partir do seu melhor. Neste janeiro, comece o dia com uma pergunta simples e radical. O que é essencial hoje? E não busque uma lista longa. Uma ou duas coisas bastam, mas que sejam verdadeiras, que te façam sentir mais inteiro, que construam, ainda que em silêncio, a vida que você quer viver. Não a vida perfeita, não a vida idealizada, mas a vida que, ao final do dia, te permite deitar e dizer: hoje eu estive presente. Hoje eu fiz o que importa. Hoje eu fui eu. A ação essencial é a semente do ano que você deseja, e nenhuma transformação duradoura acontece fora da ação, mas que seja a ação certa, na hora certa, pelo motivo certo. Porque é assim que o tempo deixa de ser um peso e passa a ser chão fértil. Um tempo que não escapa, que não exige pressa, mas que a cada gesto essencial te devolve o que a vida tem de mais raro: sentido. Número 7. A prática da contenção verbal. Quantos conflitos seriam evitados se aprendêssemos a calar na hora certa? Quantos vínculos não teriam se rompido se tivéssemos respirado antes de responder? Quantas mágoas silenciosas não se acumulam entre pessoas que falam demais, ou falam mal, ou falam sem saber o que estão dizendo? A palavra é uma lâmina. Pode curar, pode ferir, pode separar. E no mundo de hoje, onde se valoriza quem fala mais rápido, quem opina mais alto, quem responde de forma mais afiada, o silêncio se torna uma força rara, uma virtude esquecida. Mas o estoicismo, com sua sabedoria paciente, nos relembra: a contenção verbal é um ato de poder. Falar é fácil, reagir é automático, retrucar é tentador. Mas calar, quando é mais fácil atacar, exige coragem. Não a coragem da covardia que se esconde, mas a coragem da consciência que sabe pesar o impacto de cada palavra. Porque uma vez dita, a palavra não volta. Não importa se você se arrepende depois. Não importa se pede desculpas. Algumas palavras caem no outro como cicatrizes invisíveis. Marcam, ficam. A linguagem é um instrumento sagrado, e o uso dela exige vigilância. A contenção verbal não significa se anular nem engolir tudo. Significa, antes de tudo, saber quando é necessário falar, e quando o silêncio é mais justo. Significa colocar freios na urgência de se defender, de provar que está certo, de ter a última palavra.
O estoico observa o que sente, escuta o impulso, mas não se ajoelha diante dele. Ele escolhe a resposta e não se permite ser arrastado pela emoção do momento. Sêneca dizia: "O homem sábio não diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz." Essa frase é um lembrete simples e afiado. O filtro das palavras começa no pensamento. O tempo entre o impulso e a fala é o espaço da virtude. Quando você pensa antes de falar, você não apenas protege o outro, protege a si mesmo. Protege sua integridade, seu discernimento, sua paz de espírito. E a paz, hoje em dia, vale mais do que qualquer vitória verbal. A contenção verbal também é um ato de humildade, porque ao silenciar você reconhece que nem tudo precisa da sua opinião. Que muitas vezes o outro não quer uma resposta, mas acolhimento. Que seu ponto de vista, embora válido, não precisa ser imposto. Que há momentos em que escutar vale mais do que argumentar. Que há conversas em que o mais sábio não é quem convence, mas quem ouve com o coração aberto. E isso vale especialmente nas relações mais íntimas. Aquelas onde o excesso de palavras costuma esconder a ausência de escuta. Quantas discussões são apenas dois egos tentando vencer, e não dois seres tentando se entender? Quantas vezes você fala por cima, fala sem ouvir, fala para atacar, fala para fugir? A contenção verbal é o que abre espaço para o diálogo real. Não o diálogo onde um fala e o outro espera a sua vez, mas o diálogo onde ambos se deixam afetar. Mas por que é tão difícil conter a fala? Porque a fala é uma defesa. Quando estamos com raiva, usamos a palavra como arma. Quando estamos inseguros, usamos a palavra como escudo. Quando estamos carentes, usamos a palavra como pedido disfarçado de crítica. Falar nos dá uma falsa sensação de controle, como se, ao nomear o caos, pudéssemos dominá-lo. Mas o verdadeiro domínio começa dentro, quando você é capaz de sentir o turbilhão e ainda assim escolher o silêncio. Esse gesto quase invisível é um ato de força. E há silêncios que não são ausência, são presença. O silêncio que observa, que compreende, que acolhe. O silêncio que se recusa a entrar em guerras pequenas. O silêncio que responde com dignidade onde se esperava uma reação impulsiva. O silêncio que poupa o outro de uma dor desnecessária. O silêncio que reconhece: isso não é sobre mim, não preciso carregar. O silêncio que diz: eu não vou perder minha paz por algo tão menor do que ela. Neste janeiro, comece a treinar essa prática em pequenas situações. Antes de responder uma mensagem atravessada, respire. Antes de fazer uma crítica impulsiva, pergunte a si mesmo: isso ajuda ou só alivia minha raiva? Antes de entrar em uma discussão inútil, questione: esse debate vai melhorar algo ou só inflar egos? E, se possível, escolha o silêncio. Não por medo, mas por respeito à sua própria energia. Mas nem todo silêncio é nobre. Há silêncios que ferem, os que evitam verdades necessárias, os que escondem ressentimentos, os que alimentam distâncias. Por isso, a contenção verbal precisa caminhar com a honestidade. Fale o que precisa ser dito, mas fale com amor, fale com responsabilidade, fale com presença. A palavra, quando bem usada, é ponte, é cura, é recomeço. E você vai perceber que, ao conter a fala, você escuta mais. E ao escutar mais, entende melhor. E ao entender melhor, julga menos. E ao julgar menos, ama com mais liberdade. A contenção verbal é o início de uma cadeia de virtudes que reverbera em todas as suas relações. Porque a forma como você fala com o outro é quase sempre a forma como fala consigo mesmo. Se você se critica demais, vai criticar demais. Se pune, vai punir. Se escuta com compaixão, vai escutar com compaixão. No fim, a contenção verbal não é apenas sobre o que você diz, é sobre o que você decide construir com a sua presença. Porque cada palavra é uma semente, pode ser de guerra ou de paz, e a escolha, como sempre, está em suas mãos. Número 8. A prática da solitude ativa. Existe um tipo de solidão que nos corrói, aquela que sentimos mesmo cercados de pessoas, aquela sensação de estar sempre acompanhado, mas nunca realmente visto, de estar sempre em diálogo, mas nunca em contato. E existe também o outro lado, uma solidão escolhida, construída, silenciosa, que não fere, mas cura. Uma solidão onde não há ausência, mas presença, onde enfim você se encontra. A 8ª prática estoica que propomos para este janeiro é essa: a solitude ativa.
O ato de estar consigo por escolha, com lucidez, como quem entra no próprio templo. Há uma diferença essencial entre estar só e estar em solitude. A primeira pode ser um castigo, uma exclusão, uma fuga. A segunda é um retorno. Um gesto sagrado de reconexão. Em um mundo onde todos estão tentando se mostrar, se provar, se conectar o tempo todo, parar e escolher a própria companhia pode parecer estranho. Mas é nessa escolha que você recupera algo essencial. O silêncio onde a sua verdade pode, enfim, se fazer ouvir. Marco Aurélio, mesmo imperador, mesmo entre generais e conselheiros, reservava momentos de isolamento deliberado. Momentos para escrever, refletir, observar o que acontecia dentro de si antes de agir fora. E não porque fosse frágil, mas porque entendia que nenhuma decisão pública pode ser verdadeira se nasce de um coração desconectado. A solitude ativa é isso. O tempo que você tira do mundo para, paradoxalmente, poder oferecer algo melhor a ele. Vivemos em estado de ocupação permanente. A cabeça sempre cheia, o celular sempre por perto. As notificações nos lembrando o tempo todo que há algo acontecendo lá fora, algo que pode ser mais importante do que o que está aqui dentro. E assim, aos poucos, vamos nos perdendo. A voz interna se torna um ruído abafado. As emoções se acumulam sem espaço para serem digeridas. O cansaço vira modo padrão. E a alma, essa parte tão viva e sensível de nós, se cala, não por escolha, mas por falta de escuta. A solitude ativa é o espaço que você oferece a essa escuta. Um tempo intencional, mesmo que breve, onde você não precisa performar, nem agradar, nem produzir. Onde você pode se observar sem julgamento. Onde você pode deixar vir o que estiver guardado, o medo que você esconde, o desejo que você evita, a raiva que você disfarça, a saudade que você não admite. Tudo isso precisa de espaço para ser olhado. E o olhar só nasce na presença. E a presença mais profunda acontece quando você está só. Mas estar só assusta, porque sem distrações, tudo o que está dentro emerge. E muitas vezes o que emerge não é bonito. Por isso fugimos, para o barulho, para o excesso, para o outro, para qualquer lugar que nos afaste de nós. Mas o estoicismo não ensina a fuga, ensina a permanência, ensina a coragem de entrar no próprio vazio e, ao invés de preenchê-lo à força, sentar-se ali com dignidade. Como quem diz, não sei o que vou encontrar, mas estou aqui, e vou atravessar isso comigo. Sêneca afirmava que nenhum bem pode trazer proveito se não aprendermos a usufruir de nós mesmos. Essa frase ecoa com força no nosso tempo, porque nunca tivemos tanto acesso, tanto estímulo, tanta conexão, e ao mesmo tempo tanto afastamento de nós mesmos. A solitude ativa nos devolve a intimidade com nossa própria alma, e é essa intimidade que sustenta todas as outras relações. Quem não suporta estar só, quase sempre exige demais do outro. Espera que o outro preencha um vazio que ele mesmo abandonou. Mas quando você aprende a se bastar, o amor deixa de ser necessidade, passa a ser escolha. Praticar a solitude não é se isolar, é se nutrir. Não é virar as costas para o mundo, é voltar melhor para ele. E essa prática não precisa de grandes rituais. Pode ser um café tomado em silêncio, uma caminhada sem fones, um tempo de escrita antes do dia começar, um banho sem pressa, um pôr do sol sem a obrigação de registrar. São pequenos espaços onde você se permite apenas ser, sem filtro, sem plateia, sem pressa. E nesse ser, você vai redescobrindo sua voz, vai percebendo padrões de pensamento, vai entendendo o que dói e o que pulsa, vai voltando ao centro. Porque a verdade é essa: quem se afasta de si se torna volátil, reage a tudo, se confunde com tudo. Mas quem retorna, quem se ancora, quem se escuta, esse se torna firme. E quem é firme não se perde no caos. Neste janeiro, crie um espaço de solitude ativa. Um tempo só seu, mesmo que de 10 minutos por dia. Faça disso um ritual sagrado. Use esse tempo para perguntar a si mesmo: o que estou sentindo e não estou nomeando? O que preciso e não estou permitindo? O que me falta de verdade? Não para encontrar todas as respostas, mas para reabrir o canal entre você e você. E aos poucos esse tempo se tornará indispensável, não como obrigação, mas como alimento. Você vai perceber que, quanto mais se escuta, menos precisa se explicar. Que quanto mais se compreende, menos precisa ser compreendido. Que quanto mais se aceita, menos se cobra. A solitude ativa não te afasta da vida.
te devolve a ela com mais verdade. Porque no fim, o que o estoicismo nos ensina é que a liberdade começa por dentro. E só é livre quem é capaz de estar consigo mesmo. Em silêncio, em presença, em paz. Número 9. A prática da reverência à impermanência. Tudo o que você ama vai mudar de forma. As pessoas que hoje estão ao seu lado um dia partirão. Pela vida, pela distância, pela transformação natural de quem somos. O corpo que hoje te serve com força e juventude vai envelhecer. As emoções que hoje te atravessam como ondas vão baixar, sumir, renascer com outros nomes. Até o que é belo e justo e certo está condenado ao tempo. Mas essa não é uma tragédia. É um milagre. Porque a impermanência, embora traga perda, é também o ventre onde toda beleza nasce. A nona prática estoica para este janeiro é a reverência à impermanência. Não apenas aceitá-la, como quem engole um remédio amargo, mas reverenciá-la como quem reconhece nela uma sabedoria superior, como quem entende que se tudo fosse fixo, nada teria graça, que a beleza de uma flor está justamente no fato de ela durar pouco, que um pôr do sol é belo porque não se repete, que o amor só é amor porque um dia pode deixar de ser, e por isso merece ser vivido com inteireza enquanto é. O estoico não teme a impermanência, ele caminha com ela, não como quem se resigna, mas como quem compreende que a vida é feita de ciclos, e que tudo o que começa termina, mas tudo o que termina dá origem a outra coisa. Marco Aurélio dizia: observe constantemente que tudo está mudando e nada permanece. Pense na quantidade infinita de mudanças pelas quais você mesmo já passou. O universo é mudança, a vida é aquilo que dela se extrai. Ele não escreve isso com pesar, mas com admiração, porque onde há mudança, há renovação. Onde há fim, há possibilidade. Mas por que resistimos tanto à ideia de que tudo passa? Porque queremos agarrar o que é bom. Porque confundimos amor com permanência. Porque temos medo de que, se algo acaba, ele nunca foi verdadeiro. Mas a verdade é o contrário. Algo pode ser profundamente verdadeiro e ainda assim terminar. Um ciclo pode ter sido completo mesmo que não dure para sempre. A vida é como um quadro de areia feito à mão. Belo, delicado e destinado ao vento. A impermanência não rouba o valor das coisas. Ela o intensifica. Reverenciar a impermanência é andar pela vida com olhos mais despertos. É saber que tudo o que está aqui hoje, o abraço, o sorriso, a saúde, o afeto, o simples café da manhã, pode não estar amanhã. E por isso mesmo merece ser vivido com presença. É agradecer agora, porque o depois é incerto. É amar agora, porque o depois não está garantido. É estar inteiro agora, porque o agora é tudo o que você realmente tem. Essa consciência não deve te tornar ansioso, mas grato. Deve te tirar da ilusão da estabilidade e te colocar no mistério da existência. Deve te lembrar que nada é garantido, e por isso tudo é precioso. Quantas vezes deixamos de dizer o que importa por achar que teremos outra chance? Quantas vezes adiamos gestos de afeto, pedidos de perdão, decisões importantes, como se a vida nos devesse mais tempo. Mas a vida não deve nada, ela só oferece. E o que oferece, tira. E o que tira, transforma. A reverência à impermanência também nos ensina a soltar com menos dor. Porque tudo o que termina dói mais quando achamos que não deveria ter terminado. Mas quando aceitamos que o fim é parte do ciclo, a dor se torna parte do rito. Não negamos, não lutamos, atravessamos, com dignidade, com amor, com a compreensão de que até aquilo que se foi continua vivo em nós de outra maneira. Essa prática também nos protege da arrogância, porque ela lembra que nada é garantido. O sucesso, a beleza, a juventude, a saúde, tudo pode mudar. E por isso a humildade se torna natural. Quem reverencia a impermanência não se apega ao pedestal onde hoje está, porque sabe que ele pode ruir. E também não despreza quem está embaixo, porque sabe que tudo gira. Hoje é ele, amanhã pode ser você. A impermanência é a grande niveladora da existência. E por isso também é a grande mestra da compaixão. Nesse janeiro, comece a observar mais atentamente os pequenos ciclos. A folha que caiu e vai sumir na terra. O rosto de alguém que envelheceu um pouco mais. A sensação que passou e não volta. O dia que termina sem repetição. E pratique esse olhar reverente como quem contempla o sagrado no efêmero.
Porque é exatamente isso que a vida é. Um altar onde tudo é transitório, e por isso mesmo vale ser celebrado. Crie pequenos rituais para marcar os fins. Agradeça por cada dia antes de dormir. Reconheça quando um sentimento mudou. Separe um tempo para revisar o que já não te acompanha mais. Roupas, hábitos, vínculos, certezas. E quando sentir medo de perder, lembre-se, você também já foi outro. E sobreviveu. E cresceu. E amou de novo. A impermanência não é ruína, é movimento. E talvez o mais bonito seja isso. Se tudo passa, o que você vive com verdade fica. Não como posse, mas como semente. Não como forma, mas como presença. Não como algo que pode ser tocado, mas como algo que te transforma. E o que te transforma nunca se perde. Número 10. A prática da celebração silenciosa. A vida é feita de ciclos que se encerram sem anúncio. De vitórias íntimas que ninguém vê. De pequenas coragens que passam despercebidas. De recomeços que não viram post. De superações que não recebem aplausos. E, no entanto, esses momentos são os que realmente moldam a alma. São essas conquistas miúdas, silenciosas, que constroem o que somos. Mas por estarmos sempre esperando o grande marco, o reconhecimento alheio, a aprovação externa, acabamos por esquecer o valor do invisível. Por isso, a última prática estoica para este janeiro é essa: a celebração silenciosa. Não estou falando de se contentar com pouco, nem de negar a alegria. Estou falando de honrar aquilo que é real antes que seja grande. De celebrar não quando tudo estiver pronto, mas enquanto ainda está sendo construído. De fazer do silêncio um espaço de reconhecimento, não de carência. O estoico não vive para ser aplaudido. Ele vive para ser verdadeiro. E por isso aprende a se alegrar não com o espetáculo, mas com a semente que germina na escuridão. Quantas vezes você atravessou algo difícil, uma fase escura, uma perda, uma dúvida dilacerante, e seguiu em frente sem contar a ninguém? Quantas vezes segurou o choro, cumpriu um dever, disse não com dor, mas firmeza? Quantas vezes evoluiu sem barulho? Isso também merece ser celebrado. Isso é virtude. Isso é vitória. E se você não aprender a reconhecer isso em si mesmo, ninguém reconhecerá por você. Epicteto dizia: a flor não se exibe, mas floresce. Essa frase encerra toda a beleza da celebração silenciosa. Porque o florescer não é para fora, é para dentro. A flor não precisa gritar que é bela. Ela simplesmente é. Ela ocupa seu espaço com dignidade, com leveza, com autenticidade. E esse é o convite final que o estoicismo nos faz. Floresça em silêncio. Faça da sua vida um jardim interno, onde cada gesto ético, cada escolha consciente, cada superação invisível se torne motivo de gratidão, mesmo que ninguém veja. Celebrar em silêncio é um ato de profundo amor próprio. É reconhecer o próprio esforço sem precisar transformá-lo em vitrine. É olhar para a própria história e encontrar nos detalhes esquecidos, nos passos dados com medo, nos dias atravessados sem desistir, uma beleza que não depende de plateia. Porque tudo o que é autêntico começa no silêncio. A semente começa no escuro. O milagre começa no invisível. E a alma cresce devagar, fora do alcance dos olhos. Essa prática também te protege do cansaço de viver para fora. Porque quando sua validação depende do outro, você se esgota tentando ser visto, entendido, amado. Mas quando ela nasce de dentro, tudo muda. Você ainda pode compartilhar sua jornada, claro, mas não como pedido de aprovação, e sim como oferenda, como quem diz: isso é meu, e mesmo que ninguém entenda, eu celebro. Neste janeiro, olhe para a sua história recente. Para tudo o que você segurou, enfrentou, construiu. Faça um inventário de si, não das metas batidas, mas das intenções mantidas, das quedas das quais você se levantou, da fé que não morreu, do amor que não virou amargura, e celebre. Com um gesto, com um silêncio reverente, com um caderno onde você escreve: eu estive aqui e fiz o meu melhor. Com uma respiração profunda que diz sem palavras: isso basta. A celebração silenciosa também te ensina a apreciar o momento presente, não o idealizado, o real. A xícara de café quente, o banho tomado sem pressa, a conversa sincera, o livro que tocou algo em você, o pôr do sol que você quase não viu, mas que estava ali inteiro.
Cada um desses instantes é um milagre não dito. E pode se tornar, sim, uma celebração, se você estiver presente, se você escolher ver. E por fim, essa prática te prepara para viver com mais serenidade. Porque ela te lembra que a vida não é sobre grandes momentos públicos. É sobre pequenos gestos privados que, somados, se tornam uma existência com sentido. E que a maior celebração que você pode oferecer à vida é vivê-la com inteireza, mesmo que ninguém esteja assistindo. Talvez esse seja o maior ensinamento estoico: ser inteiro no invisível, não porque alguém vai saber, mas porque você sabe. E saber disso já é um motivo para agradecer. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!